Oi, pessoal. Se trata de um vídeo institucional ligado à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, que, por sua vez, rege a Superintendência Regional de Ensino de Diamantina, que, por conseguinte, rege o Conservatório Estadual de Música Lobo de Mesquita, meu órgão de lotação, meu local de trabalho. Meu nome é Fúlvio Mendes, sou professor de piano. Esse vídeo ele é destinado aos alunos do ciclo inicial fase 3 de piano, ok? E nós retomamos as atividades letivas no dia 18 de maio, que foi ontem. Hoje é dia 19 de maio, então estou gravando esse vídeo e nós vamos retomar as atividades letivas dessa maneira remota devido à pandemia Covid-19, certo? Então vamos lá? Para iniciar, nós vamos trabalhar com essa obra. Olha aqui. Album für die Jugend, opus 68. Álbum para juventude, obra 68, certo? Desse autor, Robert Schumann, que é um autor alemão do século XIX, certo? Período romântico. Urtext significa copiado do original, ou seja, essa editora, Henry Verlag, que é uma editora alemã, é detentora dos direitos do manuscrito dessa obra, certo? E essa editora tem sempre por hábito editar os seus livros a partir dos manuscritos dos compositores, certo? Então, urtext significa copiado do original. E nós vamos trabalhar essa obra, Album für die Jugend, em alemão, né? Em português, álbum para a juventude. Opus é uma palavra em latim que significa obra em português. Então, opus 68, ou seja, obra número 68 desse autor alemão do período romântico, Robert Schumann. O primeiro nome dele não consta aqui, mas o primeiro nome dele é Robert, ok? Então vamos lá? Opa, desculpem. Nós vamos chegando aqui na obra. Tá quase lá. Beleza, então tá aqui. Álbum para juventude, certo? Componiert, 1848, ou seja, composto em 1848. Agora tá aqui em alemão. Erste Abteilung für Kleiner. Em português seria primeira parte para os menores, né? Então, como é álbum para juventude, a gente imagina, né? Crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Então, aqui, primeira parte para os menores, a gente imagina primeira parte para as crianças, certo? Então, tá aqui melodia, quer dizer, melodia, opus 68, obra 68, tá bom? Então, vamos lá. Começando, a gente encontra aqui o primeiro símbolo musical, que é a clave de sol, certo? Tá vendo que parece o desenho de um caracol que vai se abrindo, fecha aqui nessa curva, ó, e vem até embaixo, tá bom? Então, a clave de sol, a gente fala que ela está... ela está posicionada na segunda linha da pauta, porque a gente percebe que aqui no centro do caracol, ele começa cortando a segunda linha da pauta, certo? A pauta, que é esse conjunto de 5 linhas e 4 espaços, né? E a pauta, a gente começa a contar de baixo para cima. Então, aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha, ok? E entre essas 5 linhas
existem os 4 espaços, onde a gente também coloca notas, certo? A gente coloca notas, olha aqui, ó, tanto nos espaços quanto nas linhas, ok? Aqui, ó, espaço, linha, espaço, tá vendo? Espaço, linha, linha, espaço, linha, tá bom? Então, vamos lá. Aí, como a clave de sol, ela está posicionada na segunda linha da pauta, porque no desenho da clave de sol, a gente percebe que o desenho começa cortando a segunda linha aqui no centro do caracol. Então, como a clave de sol ela está na segunda linha, ela vai dar nome à nota que vai ficar na segunda linha, certo? Então, a nota da segunda linha é o sol, ok? Então, tá aqui, a nota da segunda linha é o sol. Aí, seguinte, tem mais um detalhe aqui no início que a gente precisa notar, que é esse C. Vocês estão vendo esse C? Esse C é a fórmula de compasso. Então, o C em música, com relação às fórmulas de compasso, ele representa a fração 4 por 4, certo? É como se estivesse escrito, desculpa, é como se estivesse escrito aqui no lugar desse C, a fração 4 por 4, que é a fórmula de compasso. Aí o que acontece? O numerador, que é o 4, é a unidade de compasso, certo? Significa que esse compasso, ele tem 4 tempos. E aí ele vai ter 4 tempos em toda a música, certo? Enquanto ele não mudar a fórmula de compasso, e essa fórmula de compasso pode ocasionalmente mudar ao longo da música, mas nesse caso aqui ele não mudou a fórmula de compasso, ele conservou. Então, o C, que representa a fração 4 por 4, que é a fórmula de compasso, o numerador, né? Ele representa a unidade de compasso, então todos os compassos da música, eles valem 4 tempos, e o denominador, ele representa a unidade de tempo, ou seja, a figura que vale um tempo dentro desse compasso, certo? Então, o 4 do denominador, que é a unidade de tempo, é o código da semínima. A semínima é essa figura que aparece aqui 4 vezes, tá vendo? Ó? Por que ela aparece 4 vezes? Porque, segundo a nossa fórmula de compasso, ela é a figura que vale um tempo, porque ela está representada aqui no denominador pelo seu código, né? Que é o 4. Como eu disse, o C representa essa fração, 4 por 4, né? E aí a semínima, ela vale um tempo. Então, aqui a gente tem 4 semínimas, tá vendo? Que é essa figura que tem a cabeça bem coloridinha e tem essa haste. Tá vendo? Aí, a semínima, ela pode ser escrita tanto com haste para baixo, quanto com haste para cima. Vocês estão vendo aqui o sol, ó. O sol também é uma semínima. E ele está escrito com haste para cima. Por quê? Porque na convenção musical, a gente utiliza com haste para cima, do Lá para baixo. Então, a partir do Si, a gente utiliza com a haste para baixo. Então, eu falei que a gente utiliza as figuras musicais, né? Não só a semínima, mas a gente utiliza as figuras musicais com haste para cima até o Lá, né? Então, se esse é um Sol, ele está aqui na segunda linha, a próxima nota da sequência das notas musicais seria o Lá, né? E o Lá,
ele está aqui no segundo espaço. Então, essa notinha aqui, ó, vocês estão vendo essa notinha? Ó, tô colocando o dedo em cima dela. Essa notinha é o Lá, ok? E vocês percebem que a haste dela está para baixo. E o que eu acabei de falar? Eu acabei de falar que até o Lá a haste seria para cima. E a partir do Si, a haste da semínima seria para baixo. Então, por que esse Lá ele tem a haste para baixo? Porque esse Lá... Desculpem, gente. Porque esse Lá, ele está num conjunto interligado, tá vendo? Ó, de 4 notas, né? Um conjunto interligado de 4 colcheias. Então, cada uma dessas figuras são colcheias, né? E a colcheia, ela tem a metade do valor da semínima. Então, se a semínima, nesse caso, dessa fórmula de compasso, ela vale 1 tempo, a colcheia vai valer meio tempo, certo? Então, cada uma dessas colcheias, elas valem meio tempo. Então, se são 4, as 4 vão valer 2 tempos, certo? E aqui eu tenho uma semínima, né? Com a haste para baixo, a semínima vale 1 tempo, então aqui vai completar 3 tempos. E aqui com essa outra semínima, vou completar 4 tempos, fechando o valor do compasso, que é de 4 tempos. Mas aí o que eu estava explicando, né? Que eu tinha falado que até o Lá, a haste da semínima seria para cima, e a partir do Si, a haste da semínima seria para baixo. Então, por que aqui a haste da semínima, ela sendo a notinha Lá, ela aparece com a haste para baixo? Porque ela está fazendo parte de um grupo de 4 colcheias, certo? E a maioria das colcheias estão a partir do Si para cima, ok? Então, aqui, ó, a gente tem o Sol na segunda linha da pauta. A gente tem aqui a primeira colcheia, ó, essa que eu estou colocando o dedinho em cima, o Lá no segundo espaço, né? Aqui, ó, o Lá no segundo espaço da pauta. E a gente tem o Si aqui, ó, o Si na terceira linha, ok? A gente tem o Dó no terceiro espaço e a gente tem o Ré na quarta linha, certo? Então, como nesse grupo de 4 colcheias, a maior parte das figuras estão escritas da nota Si para cima, é por isso que prevaleceu a haste para baixo, ok? Porque o Lá ficou sozinho nesse grupo de figuras que estão escritas do Si para cima, onde a haste da figura seria para baixo. Então, aí nesse caso, o Lá entra com a haste para baixo, também acompanhando o conjunto de 4 figuras do qual ele faz parte, tá bom? Então, vamos lá recapitular para a gente conhecer as notinhas e as figuras que estão nessa frase inteira. Então, por que eu estou chamando isso aqui de frase? Porque essas notinhas, elas compõem, elas têm, elas são um conjunto que tem princípio, meio e fim, ok? Então, por isso que eu chamo de frase. É como se fosse uma frase verbal, certo? Então, a frase verbal, eu dou um sentido a ela. Ela tem princípio, meio e fim em si mesma, apesar de ser uma unidade tão pequena, certo? Mas a frase é assim, a frase verbal também é assim, são unidades pequenas que vão compor um parágrafo, certo? Então, nesse caso, por isso que a gente chama aqui de frase, só que nesse caso é uma frase musical,
Aí tem mais essa linha aqui ligando, ó, que também vai indicar a frase, mas não necessariamente, porque se não houvesse essa linha ligando, seria uma frase da mesma forma, porque esse conjunto de notas, eles têm um sentido, certo? E quando o conjunto de notas tem um sentido, ou seja, tem princípio, meio e fim, a gente considera como frase musical. Tá bom? Mas acontece que nós temos essa linha aqui, ó, certo? Que interliga a frase musical. Essa linha a gente chama de ligadura de expressão, certo? E por que ela ocorre? Ela ocorre pelo seguinte: quando ela aparece, a gente tem que tocar essas notinhas bem ligadinhas uma nas outras, certo? E como que nós vamos tocar essas notinhas bem ligadinhas aqui uma nas outras? Vamos ver aqui no piano, ó. É o toque legato, que é o toque ligado, certo? Ligado, aliás, legato em italiano significa ligado. É porque na música, muitas indicações musicais, elas aparecem em italiano, certo? Como vocês viram aqui, ó, que aparece em alemão. Por quê? Porque o autor da obra é alemão, tá bom? Mas em termos de indicações musicais, muita coisa aparece em italiano. Tanto é verdade que tem uma indicação dinâmica aqui, ó, que é esse P. P significa piano. E piano em italiano, piano, uma palavra italiana, que em português significa suave, certo? Então ele está pedindo para a gente tocar suave. E ele quer que seja tocado suave, ou seja, que seja tocado piano, a música toda, tá vendo? Porque não aparece outra indicação dinâmica. Então, dinâmica é isso. A gente toca piano, né? Em português suave. A gente toca forte, certo? Aí, por coincidência, a palavra forte em italiano é a mesma palavra forte em português e ambas têm o mesmo significado, certo? Mas essas indicações musicais, elas vão aparecer na partitura, na sua maior parte em italiano. Aí, dependendo da nacionalidade do compositor, elas podem aparecer na língua do compositor, certo? Como pode acontecer de haver também indicações de dinâmica em francês, em português, em alemão, em espanhol, certo? Até em japonês, em chinês, vai depender da nacionalidade do autor. Como esse autor é alemão, ele está escrevendo aqui em alemão. E essas indicações, a maior parte delas, elas aparecem em italiano. Agora, quando é uma coisa muito específica da cultura nacional, né, da qual faz parte o compositor, aí ele coloca na língua mãe dele, certo? Do contrário, as indicações vão aparecer em italiano, tá bom? Então vamos lá, a gente estava falando dessa ligadura de expressão que vai produzir o legato, ou seja, legato em italiano, ligado em português, né? Ele quer essas notas bem ligadinhas, formando uma frase. E como eu disse, né? Não é a questão da ligadura de expressão que vai transformar esse conjunto de notas numa frase. A questão não é essa. A ligadura de expressão se refere ao toque escolhido pelo autor, certo? Então ele escolheu o toque legato, o toque ligado. Por isso, ele coloca a ligadura de expressão. Mas eu chamo isso aqui de frase porque esse conjunto de notas, eles têm um sentido de uma frase, certo? Tem princípio, meio e fim em si mesmo. Então, eles estão formando uma frase, tá bom? Como a frase verbal, nós também temos as frases musicais.
Mas aí, como que a gente faz o legato? Então, vamos ver aqui, ó, no piano. Nós temos aqui no piano, ó, 2 teclas pretas, 3 teclas pretas, certo? E 7 notas e 7 teclas brancas, tá bom? Então, sempre a tecla branca que está aqui abaixo das 2 teclas pretas, no piano inteiro vai ser a nota Dó, tá bom? Então aqui, ó, no piano inteiro, sempre sempre a tecla branca que vai estar abaixo das 2 pretas é a notinha Dó. Então no piano inteiro vai acontecer isso, certo? Agora no piano, nós temos 7 oitavas, ó. Nós temos 7 conjuntos de Dó a Si, que é composto de 7 notas brancas e 7 notas pretas, certo? E essa notinha branca, essa tecla branca, abaixo das 2 pretas, é sempre o Dó. Então, nós temos aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Porque terminada a sequência de 7 notas, ela vai ser reiniciada novamente, tá bom? Então, no piano inteiro vai acontecer assim. Deixa eu só posicionar aqui, pessoal, só um minutinho. Então, aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? E esse toque que eu estou fazendo é o toque legato, é o toque ligado. Por quê? Ó, eu toco o Dó, então eu toco o Ré, e só quando eu afundo o Ré, só quando eu afundo a tecla do Ré, é que eu solto a tecla do Dó, certo? Ó, eu afundo o Dó e aí que eu solto a nota posterior, certo? Em relação à nota anterior. Isso aqui é um toque legato. Eu estou ligando uma nota na outra, né? Então, isso é o toque legato, tá bom? Então, são 3 toques básicos. A gente tem esse, que é o legato. A gente tem o staccato, ó, que é esse toque curtinho. Aí, como eu falei, as indicações musicais, a maior parte delas, elas estão em italiano. Então, staccato é uma palavra italiana, né? E, nesse caso, é fácil a gente reportar para o português, porque staccato a gente imagina que venha de estaca, certo? Então, estaca, você vai lá com a estaca aquela, de madeira, né? E vem com um martelo em cima da estaca, não vai dar esse som, um som curtinho. Então, por isso a gente chama staccato, certo? Porque está estacando. É como se o martelo estivesse batendo na estaca, tá bom? Que o pessoal da construção civil vai me entender bem quando eu faço essa imagem, mas é porque, de fato, a palavra reporta isso, tá bom? Então, esse é o staccato. Então, eu tenho o toque legato, ó, olha a diferença, tá vendo? Ó, esse é o toque legato. Eu tenho o toque staccato, tá vendo que ele é curtinho? E eu vou puxando um pouco o dedo, ó, para dar a impressão do staccato. E eu tenho o toque intermediário, que é o toque portato. Então, o toque portato, ó, eu afundo e tiro. E eu não ligo, tá vendo? Ó, o toque portato é esse, ó. Eu afundo, tiro, ó, certo? E não ligo, tá bom?
Então, eu tô tocando aqui para vocês de Dó a Sol e voltando até o Dó, tá bom? Então, eu tenho legato, tenho staccato, e tenho portato. Tá vendo que eu estou afundando a tecla e não estou ligando uma tecla na outra? Então é isso. Ok? Então vamos lá. Então nós falamos tudo isso para entender o porquê dessa ligadura de expressão, certo? Ligadura de expressão significa que ele está pedindo toque legato, que é esse toque ligado. E no caso dessa peça, dessa música, né? Eu estou chamando de peça porque o músico clássico tem essa tendência de chamar a música de peça. Como no teatro também é assim, certo? A gente não vai assistir a uma peça teatral, então na música, da mesma forma, a gente chama música de peça, tá bom? Então a gente percebe que nessa peça, nessa música, ela é toda cheia de ligaduras de expressão, tá vendo? Então ele vai utilizar o toque legato em toda a música, certo? Aí a gente percebe, olha, que tem essa ligadura de expressão e aqui tem o corte da ligadura, né? Tem o início da ligadura, tem o corte da ligadura. E essa ligadura, ela se reinicia, ok? Então, o que acontece? Como a gente vai dar a impressão de que a ligadura reiniciou? Então, sempre a última nota da ligadura, ela vai ser ou portato ou staccato, mas ela não pode ser toque legato, porque existe um corte na ligadura e a ligadura precisa se reiniciar, tá bom? Então, para dar a impressão desse corte na ligadura, a última nota da frase, nessa ligadura de expressão, ela precisa ser ou staccato ou portato. Tá bom? Para dar a impressão desse corte, para a ligadura recomeçar, certo? Aí, nesse caso, como tem ligadura de expressão a peça inteira, eu creio que o toque portato, na última nota de cada ligadura, ele vai combinar melhor, certo? Porque é uma peça cheia de legato. Tá bom? Cheia de toque ligado, tá certo? Então, vamos lá. Aí a gente percebe aqui também, ó, que as ligaduras de expressão, elas aparecem tanto em frases, tá vendo? Ó? Isso aqui são frases. Tanto em frases, quanto em semifrases, né? Então, aqui, ó, a gente pode julgar que é uma semifrase, porque não tem ideia de conclusão, certo? A gente percebe que essas duas semifrases juntas, elas formam uma frase, ok? Mas essa semifrase sozinha, ela não dá ideia de conclusão. Então, por isso que a gente chama de semifrase, né? Então, tem a ligadura de expressão tanto nas semifrases, no caso dessa peça, né, dessa música, quanto nas frases, ok? Então, beleza. Então, vamos continuar. Aí a gente estava lá no início, né, falando das notinhas, ok? E acabou que a gente falou também das figuras. Então, aqui, as semínimas, né, que são essas figuras, que no caso dessa fórmula de compasso, que está indicando o código da semínima no seu denominador, né, como unidade de tempo. Então, a semínima vale um tempo por causa da representação da fração aqui na fórmula de compasso, certo? Aí, então é o seguinte, então se a semínima vale um tempo, a colcheia
tem a metade do valor da semínima. A colcheia, que é essa figura aqui nesse grupo de 4, ela vai valer meio tempo. Então, 4 colcheias vai equivaler a 2 tempos, certo? Então, esse grupo de 4 colcheias, eles valem 2 tempos. A semínima vale 1 tempo, então aqui é o terceiro tempo. E aqui é o quarto tempo, porque tem mais uma semínima que vale 1 tempo. Então, vamos lá. Então, vamos aqui nas notinhas, né? A gente tem o Sol aqui na segunda linha da clave de Sol, né? A gente tem o Lá, que ele tá aqui, ó. Essa primeira colcheia é um Lá, porque ele está no segundo espaço, certo? E o segundo espaço é a próxima posição após a segunda linha, então nós vamos na sequência. Se na segunda linha está o Sol, no segundo espaço está o Lá. Essa notinha aqui que eu coloquei o dedo em cima dela, tá vendo? Ó? É o Lá, tá no segundo espaço. Aí a gente tem o Si aqui na terceira linha. A gente tem o Dó aqui no terceiro espaço. Por quê? Vocês lembram lá no piano que quando termina a sequência das notinhas, ela se reinicia, essa sequência se reinicia? Então é por isso que depois do Si, a gente encontra o Dó aqui no terceiro espaço, ok? Aí depois do Dó, quem que vem depois do Dó na sequência das notinhas musicais? Depois do Dó vem o Ré. Então o Ré está aqui na quarta linha da pauta, ok? E depois do Ré vem o Mi. O Mi está aqui no quarto espaço. Aí por que nós estamos lendo essa frase de trás para frente? Porque o Sol é a nossa referência na clave de Sol, certo? Então, toda pauta que tiver uma clave de Sol, a nota Sol é a nossa referência, certo? Porque a clave é de Sol. Então, a referência é a nota Sol aqui na segunda linha. Por isso que a gente começou a ler essa frase de trás para frente, para facilitar o entendimento de vocês, ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Então, nós chegamos aqui, ó, o Sol, né? Aí a gente tem aqui o Lá, temos o Si, o Dó, o Ré e o Mi, ok? Então, olha aqui. Se essa colcheia, se essa notinha é um Lá, a gente vai encontrar um Si na terceira linha, certo? Se a notinha Lá está aqui no segundo espaço da pauta, e a próxima posição na pauta depois do segundo espaço é a terceira linha, então se essa notinha é um Lá, a gente vai encontrar um Si aqui na terceira linha, certo? E aí depois do Si, recomeça a sequência de novo. Então, depois do Si vem o Dó novamente. Aí o Dó está aqui no terceiro espaço. Aí depois do Dó, a próxima da sequência é o Ré. Então, o Ré vai estar aqui na quarta linha. Ok? Então, lendo a frase toda, a gente encontra aqui, ó. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó e Sol, ok? Aí aqui no piano, deixa eu ver se eu consigo segurar aqui de alguma forma. Acho que eu consegui aqui. Então aqui no piano, tocando essa frase, então vamos lá, começando o Mi. Então vai ficar... certo? Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Sol, tá bom? Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Sol, tá vendo? Então aqui, ó, aqui está o Dó, né? Que a gente tinha combinado que o Dó ele apareceria, que o Dó seria a primeira tecla branca abaixo das duas pretas. Então, nós temos aqui Dó, Ré, Mi. Então, tem Dó, Ré, Mi, né? Abaixo do Dó, que é a primeira notinha da sequência,
a gente vai encontrar a última notinha da sequência, que é o Si, certo? Antes do Si, a gente tem o Lá. E antes do Lá, a gente tem o Sol, tá bom? Aí eu vou deixar a minha mão, o polegar meio abertinho aqui, porque, aliás, apesar que no início aqui eu não preciso, mas aí depois no final, onde a frase vai terminar com o Sol, eu preciso abrir um pouquinho o polegar para encontrar a notinha Sol, certo? Então eu vou tocar mais uma vez, vocês vão perceber aqui, ó. Então olha a frase que a gente acabou de estudar lá, como que ela fica, né? Então ficou aqui, ó. Né? Perceberam que eu abri aqui um pouquinho para encontrar o Sol, que é a última notinha da frase? Então ficou Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Sol. Então vocês perceberam que tem umas notinhas mais rápidas do que outras? Deixa eu tocar de novo, vamos ver se vocês vão perceber. No meio da frase aparecem umas notinhas que são mais rápidas. Olha aqui se vocês percebem. Ó. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Sol. Então essas notinhas que são mais rápidas, quem elas são? Elas são as colcheias, que valem meio tempo, certo? E as notinhas mais lentas são as semínimas, que valem um tempo. Então, olha aqui, ó. Semínima, 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 semínima. Colcheias, colcheias, semínima, semínima, certo? Que é o que é o grupinho de 4 colcheias que eu tinha mostrado para vocês lá na partitura, certo? Aquele grupinho de 4 colcheias interligadas. É o Lá, Dó, Si, Ré. São as quatro colcheias interligadas, certo? O grupinho de 4 colcheias interligadas, olha lá. Lá, Dó, Si, Ré, certo? Então vamos de novo aqui, ó. Semínima, 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 colcheias, colcheias, semínima, colcheia, certo? Aliás, desculpa. Semínima, semínima. Vamos de novo. É lá. Semínima, 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 colcheias, colcheias, semínima, semínima. Ok, pessoal? Então vamos lá. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Sol. Certo? Então, essa frase, ela fica posicionada aqui nessa altura do piano, correto? Por quê? Porque aqui, ó, nós temos o Dó central, certo? O Dó central é o Dó mais próximo da marca do piano. Vocês estão vendo aqui a marca do piano? Então, independente da marca do piano, todo piano é assim. A marca do piano fica próxima do Dó central, certo? E essa frase que nós fizemos, que é a primeira frase da música, ela acontece aqui um pouco acima, ó. Tá vendo? A partir do Sol. E nós vamos usar o Dó aqui dessa oitava, né? Nesse caso aqui é o Dó 4, né? Relacionado com o canto, no canto a gente fala que esse Dó é o Dó 3 e esse Dó é o Dó 4. Então a gente pode relacionar também com o piano. Então a gente está utilizando nessa frase o Dó 4, ok, pessoal? Então vamos lá. Aí tem uma coisa aqui importante que é bom eu deixar claro para vocês não ficarem assim com dúvida, né? Então é o seguinte, com relação às 5 notinhas pretas, certo? A gente percebe que o piano tem 7 notinhas brancas, né?
e 5 notinhas pretas. E essa sequência, ela sempre se repete no piano inteiro, ó. 7 notinhas brancas e 5 notinhas pretas, ou seja, 7 teclas brancas e 5 teclas pretas. No piano inteiro, ó, essa sequência vai acontecer dessa maneira, né? Então, por que que aqui, no final do piano, ó, aparece essa tecla preta sozinha? Não é estranho, né? Então, é o seguinte, ó, a gente tem aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Então, se essa nota é Dó, essa nota é Si e essa nota é Lá, certo? Então, isso aqui é uma convenção internacional. O piano foi convencionado dessa forma. Por quê? Porque na literatura do piano, o que é a literatura do piano? São as peças escritas para piano, são as obras escritas para piano, ou seja, são as músicas escritas para piano, certo? Então, nas músicas eruditas, clássicas, escritas para piano, né, que a gente chama de literatura do piano, a gente precisa, sempre os compositores vão utilizar esse Lá grave, né? Porque é um Lá que produz muita tensão, vocês estão vendo? Então ele é importante para momentos culminantes dentro da música, dentro da peça. Então por isso que foi convencionado assim, o piano começando nesse Lá grave, ok? Porque ele é importante. Ele vai fazer parte de um momento assim culminante de muita tensão dentro da música. Então ele aparece em várias músicas, né? Nessa aqui ele não aparece porque aqui é uma música infantil. Lembra que eu tinha falado lá no início que esse termo aqui, essa frase aqui em alemão, ó, Erst Abteilung für Kleinere, né? Que significa primeira parte para os menores, né? Quem são os menores? As crianças. Então, como são crianças, é claro que nós não precisamos utilizar uma nota tão grave, né? A gente vai utilizar aqui mais no médio, né? Porque a criança é pequena, tem as mãos pequenas, né? E fazer essa abertura aqui para a criança às vezes é difícil. Apesar que, assim, utilizando a música de uma forma mais lúdica, a criança pode explorar o piano inteiro, né? Ela vem aqui de pé, ela vai explorando o piano inteiro e conhecendo todos os sons. Mas quando a criança vai tocar, é mais cômodo para ela, né? Até para questão, assim, da anatomia, né, da fisiologia e respeitando assim a coluna vertebral da criança, né, que essa abertura aqui para ela vai ser um esforço muito grande porque o corpinho é muito pequeno. Então as crianças normalmente elas tocam aqui mais no médio, por isso que essa peça está escrita toda dentro do médio, certo? Tem algumas notinhas agudas, mas a peça está toda mais dentro do médio, para combinar com o corpinho pequeno da criança, certo? Posto que essa obra, a primeira parte, é escrita para criança. Correto? Então vamos lá. A gente estava falando das teclinhas pretas, né? Então eu já dei uma noção aqui para vocês, né? Que esse som é o som grave no piano. Esse som onde a peça está escrita é o som médio. E esse som aqui em cima é o som agudo, certo? Só para vocês entenderem. Então, falando aqui das teclinhas pretas, é o seguinte, ó. Aqui a gente tem Dó natural. Aqui a gente tem Dó sustenido, certo? Aqui a gente tem Ré natural. Aqui a gente tem Ré sustenido, ok? Aqui a gente tem Mi natural e aqui a gente tem Mi sustenido, certo? Aí o Mi sustenido, ele também é o Fá, ok? Por que ele também é o Fá? Porque a gente percebe que aqui, ó,
entre o Mi e o Fá no piano e entre o Si e o Dó, nós não temos tecla preta. Vocês estão observando isso? Então, como nós não temos tecla preta entre o Mi e o Fá e entre o Si e o Dó, nesses lugares a gente precisa utilizar os sustenidos e os bemóis com a tecla branca, certo? Então, aqui, os sustenidos, eles acontecem na forma ascendente e os bemóis, eles vão aparecer na forma descendente. É por isso que aqui eu estou subindo, eu estou chamando as teclas pretas de sustenidos, certo? Porque o sustenido, ele é ascendente, tá bom? Aí, quando eu volto, ó, eu vou encontrando os bemóis. Os bemóis, eles são descendentes, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter uma nota que ela vai ser um único som, mas ela vai ter duas grafias diferentes, certo? Essa nota aqui, por exemplo, ela pode ser tanto um Ré sustenido quanto um Mi bemol. O que vai me dizer se ela é Ré sustenido ou se ela é Mi bemol é a grafia, ok? E para a gente entender melhor, o sustenido ele é ascendente e o bemol ele é descendente. Por quê? Pelo seguinte, nós temos aqui, ó, já que eu estou falando aqui do Ré sustenido e do Mi bemol, eu vou explicar para vocês a partir dele. Então, nós temos aqui, ó, Ré natural, Ré sustenido, Mi natural, Mi bemol. É por isso que a gente fala que o sustenido é ascendente e o bemol é descendente, certo? Porque o bemol você vai encontrar na tecla anterior à tecla branca, certo? E o sustenido você vai encontrar na tecla preta superior, aliás, na tecla preta posterior e superior também, né? A tecla branca, certo? Então, nós temos aqui, ó, Ré natural, Ré sustenido, Mi natural, Mi bemol. Então, vai ser sempre assim. Então, a gente tem aqui, ó, Dó natural, Dó sustenido, Ré natural, Ré sustenido, Mi natural, Mi sustenido, que também é Fá natural. Aqui, ó, Sol sustenido, Sol natural. Desculpa aqui, ó. Dó natural, Dó sustenido, Ré natural, Ré sustenido, Mi natural, Mi sustenido, que também é Fá natural. Aqui, Fá sustenido, Sol natural, Sol sustenido, Lá natural, Lá sustenido, Si natural e Si sustenido, que também é Dó natural, certo? Aí, se ele também é Dó natural, agora a gente vai vir na descendente, ok? Então, tem aqui, ó, Dó natural, Dó bemol, ok? E o Dó bemol também é Si natural. Aí, se essa tecla é o Si natural, aqui vai ser o Si bemol, porque o bemol ele não vem na descendente. Então, aqui vai ser Lá natural. Aqui vai ser Lá bemol. Aqui Sol natural. Aqui Sol bemol. Aqui Fá natural. Aqui Fá bemol, certo? E o Fá bemol também é um Mi natural. Aí Mi natural, Mi bemol. Ré natural, Ré bemol. Dó natural, Dó bemol. E assim sucessivamente, desculpe. E assim sucessivamente, né? Então, todas essas oitavas, né? A gente chama de oitavas por quê? Porque são 8 notas, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, considerando essa notinha aqui que se repete, são 8 notas, né? Aqui, ó, de Dó a Dó. Por isso a gente chama de oitava, né? Porque o Dó é a oitava nota da sequência, né? Quando a sequência se reinicia. Então, o piano tem 7 oitavas. Olha aqui, ó. Uma oitava, segunda oitava,
terceira oitava, quarta oitava, quinta oitava. Deixa o tio Fulvio mudar de mão, porque agora ficou difícil, só um minutinho. Quinta oitava, sexta oitava e sétima oitava, né? Percebe que aqui no final tem um dó. Então o piano, ele termina com um dó aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Certo? Então ele termina com o dó e ele começa, como a gente viu na aula, com o lá grave, né? Porque ele é importante para dar tensão na música. Então, por isso que convencionou-se desse jeito, né? Porque é uma nota importante de tensão, certo? Então, são 7 oitavas, mais essa oitava, fica engraçado, mas é isso, pessoal. Mas essa oitava aqui que é incompleta, certo? Então, são 7 oitavas completas, o piano tem, mais essa primeira aqui, que é incompleta. Então, são 8 oitavas, tá bom? 7 completas e uma incompleta. Então, beleza. Então, percebo que a nossa aulinha chegou no final, né? Então, nós vamos ficar, a princípio, só com essa frase. Aí, vocês estão vendo que nós demoramos 50 minutos só para ler a primeira frase. Mas acontece que a iniciação musical é assim, correto, pessoal? É muito tempo de explicação no início para entender poucas coisas, mas no devido tempo, né, vai clareando esse entendimento e a gente vai conseguindo explicar mais coisas dentro do mesmo tempo, né? Lembrando que essa aula é para os alunos do ciclo inicial fase 3, que é correspondente ao terceiro ano do ensino fundamental, certo? Agora, no conservatório, quem que faz o primeiro ano do ensino fundamental e o segundo ano, que a gente chama de sondagem? São somente as crianças de 6 e 7 anos, certo? Aí, se você tem 8 anos acima, você vai entrar no terceiro ano do ensino fundamental no conservatório, ok? Porque acontece, o conservatório acontece de você começar com 8 anos, de você começar com 14, ou de você começar ou de você começar adulto, ou de você começar idoso. Então, acontece isso no conservatório. Então, quem tem de 8 anos acima vai começar ali no ciclo inicial, fase 3, que corresponde ao terceiro ano do ensino fundamental. Certo? Então, é por isso que no terceiro ano do ensino fundamental, eu estou aqui explicando coisas assim muito, muito iniciais. E mesmo para as crianças que começam com 6 e 7 anos, elas vão fazer mais vivências, assim, é mais dentro do lúdico. Então, essa questão da partitura, dessa forma que eu estou apresentando, ela vai começar de fato no ciclo inicial fase 3. Então, um abração para vocês, até a próxima. Eu estou vendo que o nosso tempo está passando e até a próxima semana. Um abração para todo mundo.